Bom dia, sétimo ano. Good morning. Tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje é revisão e fixação do Simple Past, ok? É um assunto um pouquinho delicado, por isso é necessário que vocês prestem bastante atenção. Todo esse conteúdo que vocês estão vendo aí deverá estar no caderno de vocês. Então, coloquem a data e copiem no caderno. É muito importante. Então, vamos entender mais uma vez o Simple Past, porque hoje nós iremos fixar a forma interrogativa e a forma negativa, porque nós já vimos em vídeos anteriores a forma afirmativa. Então, o Simple Past, ele relata uma ação ocorrida no passado e que foi terminada no passado mesmo, ok? Agora, em inglês, para você colocar qualquer frase no passado, prestem bastante atenção, qualquer frase no passado na forma interrogativa, você vai precisar da ajuda de um auxiliar. Esse auxiliar é o did. Olha aí, ó, did. Então, todas as vezes que fazemos perguntas no passado, usamos o auxiliar did, com exceção do verbo be, que não precisa do auxiliar. Agora, quando você for colocar uma frase na forma negativa, você também vai precisar de um auxiliar. E de novo vai ser o did. Só que agora o did vem acompanhado da palavra not, que significa não. Você pode colocar na contract form, que é a forma abreviada, que é didn't, ou na full form, que é did not. Então, vamos recapitular, vamos memorizar. Simple past, passado. Forma interrogativa, nós usamos o did. E a forma negativa, nós usamos o did not ou o didn't para escrever qualquer frase no passado. Agora, para formar sentenças interrogativas no passado, nós usamos o did mais o pronome ou sujeito mais o verbo na forma básica. O que é o verbo na forma básica? É o verbo sem estar flexionado no passado. Por exemplo, loved, com D no final, ele está no passado. Love, ele está na forma básica. Então, veja aqui, ó. Essa frase, ela está na forma interrogativa. Did you study English yesterday? Yesterday quer dizer ontem. Ó, o did, que é o auxiliar, o pronome you, nesse caso nós usamos pronome, mas podemos usar também substantivo, tá? You mais o verbo study na forma básica, porque o passado do verbo study é study. Tira-se o Y e colocamos IED, English yesterday. Você estudou inglês ontem? Agora, outro exemplo. Did you drink coffee in the morning? Você bebeu café pela manhã? Não esqueça que o verbo drink, este verbo aqui, beber, ele é diferente do study. O study é um verbo regular. O passado dele é formado com ED. No caso aqui, IED, não muda o radical. O passado do verbo drink é drunk, porque ele é um verbo irregular. E a lista de verbos irregulares está lá no final do livro. Então, o verbo ele volta para a forma básica, ou seja, ele não fica mais no passado, porque o did já mostra que está no passado. Deu para entender? Todo mundo compreendeu? Então, todas as vezes que vocês forem fazer perguntas em inglês no passado, usamos o did mais o sujeito ou o pronome, mais o verbo principal na forma básica, ou seja, na forma original, sem estar no passado. Claro, mais o ponto de interrogação. Agora, para formar as frases negativas ou sentenças negativas, como vocês preferirem, no passado, nós vamos usar o pronome e o did not, tá? Mais o verbo na forma básica. É diferente da interrogativa. Primeiro vem o did. Na negativa, não. Primeiro vem o pronome ou substantivo, só depois é que vem a negação. Então, Rose didn't ou did not, tanto faz. Didn't ou did not speak French. Olha aqui, ó, o verbo speak. Esse verbo também é verbo irregular. O passado dele é spoke. Quando ele vai para a negativa, ele volta para a forma básica, speak. Outro exemplo, he, agora eu não usei substantivo, eu usei o pronome he, ele. He didn't ou did not visit Mary last year, ou seja, ele não visitou a Mary no ano passado. Olha o verbo visit, que é regular.
Ele voltou para a forma básica dele. Não é mais visited no passado, é só visit. Vocês entenderam? Então, rapidinho. Did, sujeito e verbo para perguntar. Sujeito, verbo auxiliar did not ou didn't, mais o verbo principal para negar. Então, não perguntamos em inglês sem o did e não negamos em inglês no passado sem o didn't ou did not, exceto frases com verbo be, como nós já vimos anteriormente. Bom, acredito que todos tenham entendido. E se não entenderam, vocês podem questionar lá no Google Classroom. Eu estou sempre falando do Google Classroom para vocês, sempre nos dias das nossas aulas, é claro. Bom, agora vocês têm uma bateria de exercícios aí para fazer, que estão lá nas páginas 68, 69, 70 e 71, que serão corrigidos na próxima aula. Então, vocês terão bastante tempo para analisar, para estudar e para responder. Todos os exercícios dessas páginas, eles se encontram em cima disso aqui que nós acabamos de ver, ok? Bom, meus queridos, que vocês tenham um ótimo dia e nos vemos na próxima aula com a correção dessas atividades, ok? Ah, não esqueçam, copiem aquelas anotações do caderno de inglês, ok? Um beijão para todos e até a próxima aula.